Olá, gente, sou Cristiano Jorge da Matemática, estamos aí para mais uma aulinha aí, né? E o tema escolhido para hoje, tema importante, né? Cai também sempre em concurso, de maneira direta ou indireta, e você tem aplicações até posteriores, né? A gente vai falar um pouquinho sobre matriz, né? Bom, e aí, as matrizes, na verdade, você tem outras aplicações. Por quê? O assunto matriz não morre no assunto matriz. Você continua após a matriz falando em determinante, que é uma operação com matriz, a gente vai ver, né? Então assim, você tem matriz e aí você vai ter o conceito evoluindo. Esse conceito vai parar lá no determinante, que usa a ideia de matriz, né? Depois você tem um assunto chamado sistemas lineares, que também fala um pouquinho de matriz. Se você for pegar também um pouquinho da geometria analítica, o que é geometria analítica? Aquela geometria que é estudada no plano cartesiano, né? Você vai estudar a área de triângulo, você vai estudar retas, equações de reta, distância entre ponto e reta, tudo lá no plano. Você também vai falar em matriz e determinante. Condição de alinhamento de três pontos, determinante. Área do triângulo, determinante, no plano cartesiano. Então, matriz é muito importante. Vantagem que assim também não é um assunto tão complicado. Você só tem que se acostumar com a linguagem de matriz, né? Volta e meia vai aparecer algumas letras, alguns símbolos, mas quando você começa a trabalhar com isso, você vê que não é nada complicado. E aí, você acaba gravando de tanto você usar e tanto você ver aquilo ali. Bom, e aí, para a gente iniciar matriz, a gente vai falar do conceito de matriz. Na verdade, o que é a matriz? A matriz são tabelas retangulares utilizadas para organizar dados numéricos. Qualquer tabela que você pegue, que você olha aí na tua casa, num jornal, numa revista ou na internet, tem uma tabela lá, de qualquer que seja o assunto, vendas de carro num determinado mês, né? A tua conta de luz aí, se você fizer uma tabela aí dos meses dos gastos, o que você criar uma tabela, você tem uma matriz. Você até lembra, antigamente, né, hoje em dia não, a galera mais nova, mas tinha uma impressora matricial, né? O próprio Excel dá aquela ideia de matriz, então vem tudo mais ou menos isso da matriz aí. Bom, aí eu coloquei isso aqui e coloquei um exemplo como eu estou falando, tá vendo? Eu peguei a nota de 3 alunos em algumas provas. O aluno A, o aluno B e o aluno C. Em algumas disciplinas, ó, química, inglês, literatura e espanhol. E aí, com essa tabela aqui, você consegue identificar os dados de maneira mais direta, né? Você percebe a nota do aluno A em química, inglês, literatura e espanhol. Se você quiser saber, quanto é que o aluno A tirou em literatura? 9. Quanto é que o aluno B tirou em espanhol? 6. Quando é que o aluno A tirou em química? 4. Você repara que você está ordenando essa tabela de uma maneira que você consegue perceber, você visualiza esses dados ali. Então essa tabela te simplifica a tua informação. Essa tabela aqui, a partir dessa tabela, eu vou construir uma matriz. Vou pegar esses números e vou fazer uma matriz. Tá ali. Tá vendo? Aquela tabela virou uma matriz. E aí começam as nossas notações. O que são as nossas notações? As notações são, na verdade, como é que você vai chamar as coisas na matemática, né? Aqueles símbolozinho. E aí, geralmente, matriz você representa de duas maneiras. Ou parêntese ou colchete, tá? Então, colocou entre parênteses, colocou entre colchetes, você representou uma matriz. Coloquei todos aqueles números aqui, tá vendo? Ó. E aí, vamos começar a construir os nossos conceitos. A matriz, ela é uma tabela, mas é uma tabela numérica disposta de uma maneira. Qual é a maneira que ela é disposta? Ela é disposta em linhas e colunas. Os números vão estar em linha e coluna. Então, ó, você tem aqui as linhas, que são as horizontais, e você tem as colunas, que são as verticais, né? Se o pessoal tiver dificuldade, eu sempre falo, olha para a coluna da tua casa, em pé. A matriz é a mesma coisa, você tem essa coluna. Então esses números aqui, ó, estão nessa linha, esses números aqui estão nessas colunas. E aí a gente vai começar a enumerar isso aí, né? Para a gente poder descobrir, para a gente poder localizar esses elementos. Então, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. E aí você começa a perceber que a gente construiu alguns conceitos da matriz. A gente pegou uma tabela numérica, a gente colocou esses números aí, formou essa tabela, né, dos dados que a gente coletou. A gente colocou esses números dispostos em linhas e colunas, beleza? Bom, e aí a gente vai falar agora no tipo da matriz. O que é o tipo da matriz?
O tipo de uma matriz é o tamanho dessa matriz. É como essa matriz aparece para você. É a forma dessa matriz. E aí, o que dá o tamanho de uma matriz, o que classifica essa matriz no tipo da sua matriz, é a quantidade de linhas e colunas. Né? Geralmente, isso aí vem representado na matriz, mas também se não vier, não tem problema. Quando vem lá no cantinho, você já sabe, isso é o tipo da matriz. Às vezes vem aqui no cantinho, tá vendo? Tipo da matriz, tipo da matriz. Isso aqui não aparece escrito não, vem só isso aqui. 2 por 3, 2 por 2. Esse vezes aqui, agora para a matriz, não dá ideia, na leitura, é 2 por 3, tá? A gente não lê 2 vezes 3. É uma matriz 2 por 3 ou uma matriz 2 por 2. Né? E aí, o que dá o tipo dessa matriz, o tamanho dessa matriz, é a quantidade de linhas e colunas. Ó, quantas linhas? 1, 2. E colunas? 3. Então eu tenho uma matriz disposta como? 2 por 3. Uma matriz 2 por 3. Bom, essa matriz eu tenho quantas linhas? 2. E colunas? 2. Então ela é uma matriz 2 por 2. Não é por acaso também esse sinal de vezes. Você até pode multiplicar isso ali. Quando você multiplica esses dois caras, a informação que você obtém é a quantidade de elementos que formam essa matriz. Então, numa matriz 2 por 3, eu tenho 6 elementos. Se você contar, tu vai ver que é 6. Numa matriz 2 por 2, se você multiplicar, eu tenho 4 elementos. Se você for lá em cima e contar, vai ver que são 4 elementos. Beleza? Então, isso é o tipo de uma matriz. Só que assim, aparecem algumas letras para generalizar isso. Na matemática, quando a gente diz generalizar, vai servir para qualquer número. A gente até vai falar em matriz genérica, em notação geral de matriz, é por aí. Então, na verdade, as letras que generalizam o tipo de uma matriz são as letras M e N. Nessa ordem necessariamente, tá? M é número de linhas e N é número de colunas. Então, uma matriz M por N, você já sabe que eu estou falando de quê? Uma matriz que tem M linhas e N colunas. Então, tá aqui, ó. Essa matriz aqui, quem seria o M? 2 e o N. 3. Essa matriz aqui, quem seria o M? 2 e o N, 2. Aí escreve essa observação. M e N são números naturais diferentes de zero. Lógico, se M e N for zero, não tem matriz, né? Matriz tem que ter linha e tem coluna. Não pode ter uma matriz menos 1 por menos 5. Existe isso? Não, não existe. Então, M e N não são números naturais diferentes de zero. Isso é o tipo de uma matriz, beleza? Aí a gente vai começar a construir mais alguns conceitos. O primeiro é o que eu disse antes para você, notação geral. Alguns livros, ou até na internet, se você for pesquisar isso aí, também vem o nome matriz genérica, tá? Então, notação e matriz genérica é a mesma coisa. Você vai construir a tua matriz de maneira geral. Na verdade, isso aí é aplicado para tipos de exercício que o cara pede para você construir uma matriz. Ah, constrói uma matriz 3 por 3, sendo que a IJ é tanto, que a gente vai falar aqui agora. Então você vai generalizar. Bom, e aí aparece mais algumas coisas aqui, tá vendo? Começa a aparecer outras duas letras, o I e o J. São bem parecidos com o M e o N, sendo que M e N é linha e coluna, beleza? I e J também é linha e coluna. Qual é a diferença dos dois? MN, esse cara que está aqui no cantinho, é o tipo da matriz, é a quantidade de matrizes, de linhas e colunas que essa matriz tem. O I e o J, na verdade, vai te representar a linha e a coluna. O elemento, aonde esse elemento está. Então, quando você fala o A e J, você está falando de um elemento. O M por N é o tamanho da matriz, o IJ é o elemento. Na verdade, assim, você precisa numa matriz localizar esse elemento. E aí, para localizar, vem essa ideia do IJ, tá? É bem parecido com um jogo antigo, né? O pessoal mais novo, de repente, não lembra. Que era chamado Batalha Naval. O cara ia lá, até tinha papel, tinha um jogo também tradicional, e aí você tinha lá letras e números, né? E o cara falava, A5, ou B8, C15, e aí, pega um pedaço de um cruzador, um pedaço de um destroyer e tal. Na verdade, aquilo são localizações. Então, ó, A3, você tem uma letra e número. B8, uma letra e número. C10, uma letra e número. Aqui também, você tem a linha tal e a coluna tal. Linha 2, coluna 3, você localiza o cara. Linha 5, coluna 4, você localiza o cara. Linha 6, coluna 6, você localiza o cara. Então isso aqui, na verdade, são localizações. Aí eu escrevi a matriz de maneira genérica, tá vendo? É a matriz A, que eu não sei quem é. Esse cara aqui é o A11. E aí, quem é esse A11? Você pode falar A1, você pode falar A11, você pode falar A índice 1, tanto faz.
tá? Na verdade, esses caras aqui, esse cara é o cara que está na primeira linha e na primeira coluna. Importante você gravar. I, linha, J, coluna. Primeiro da linha, segunda coluna. Então esse cara aqui, ele está na primeira linha e na primeira coluna. O A12, ele está na primeira linha e na segunda coluna. O A13 está na primeira linha e terceira coluna. Como eu não sei a quantidade de linhas e colunas dessa matriz, é uma matriz genérica, eu botei uma reticências, sei que esse cara ainda vai continuar na primeira linha, né? Eu não sei a coluna, então eu chamo de A1N. N é o número de colunas. E assim vou, ó. Aqui o cara está na segunda linha na primeira coluna, segunda linha segunda coluna, segunda linha terceira coluna, até o cara que está na segunda linha e na enésima coluna. Aqui também vai até chegar lá embaixo. Pulei uma reticência, eu não sei quantas linhas são. Eu sei que essa aqui é a M'. Então esse aqui é o AM1, o AM2, o AM3, até chegar no último cara, que é o AMN. Então isso aqui serve para você localizar na tua matriz os elementos que você quiser. Bom, aí a gente vai ver um exercíciozinho aí sobre isso, até bem simples, né? Eu já até coloquei a resolução aqui, mas vamos lá, vamos fazer esse exercíciozinho aí. O que eu tô querendo aqui, ó? Escreva em forma de tabela a matriz. Ó, a matriz A, 2 por 3, 2 por 3, de tal maneira que o AJ seja construído assim, ó. AJ é 2i mais 3j menos 1. E aí, o que esse exercício tem aí de importante? Na verdade, você tem duas informações importantes. Quais são elas? Primeira, o tipo dessa matriz, o tamanho dessa matriz, como ela é formada. Como ela é formada. E a outra, como os elementos dessa matriz são escritos. Então, nesse tipo de exercício, isso sempre vai ocorrer. O cara tem que te falar o tipo da matriz, o tamanho da matriz, e ele tem que te falar como esses elementos vão ser escritos, como esses elementos vão ser construídos. E aí, a partir disso, você lá no final vai construir uma matriz. Desse enunciado aqui, você chega a essa matriz. Bom, como? O que é bom você fazer antes de começar o exercício? Vai na primeira informação, que é o tamanho da matriz. E aí tu vai fazer a notação geral dessa matriz, ou a matriz genérica dessa matriz. Você vai pegar a matriz A, ela não é 2 por 3? Como ela é A, eu vou chamar de Azinho. O A grande é o nome da matriz, né? Geralmente a matriz tem um nome também, igual lá em conjunto. O nome é uma letra maiúscula. Os elementos a gente representa por letra minúscula. Por isso que todos os A's aqui dentro são minúsculos, né? Aqui é o nome da matriz e aqui são os elementos. Então eu coloquei aqui, ó, a matriz A, eu sei que ela é 2 por 3. O que significa isso? Ela tem 2 linhas e 3 colunas, beleza? Então vamos lá. Ó, esse cara aqui é o A11 ou A11, porque ele está na primeira linha e na primeira coluna, né? Bom, são 2 linhas e 3 colunas, então tem mais uma coluna. Eu dei um espaço, esse cara aqui é o A12. Ele está na primeira linha e na segunda coluna. Bom, pulei o espaço porque são 3 colunas. Aqui, está na primeira linha e terceira coluna. Tem mais coluna ali? Não, porque são 3. Mas tem mais linha? Tem, são 2 linhas. Então eu vou pular para a linha de baixo e vou construir a outra linha. Esse cara aqui está na segunda linha e na primeira coluna. Esse cara aqui está na segunda linha e na segunda coluna. Esse cara aqui está na segunda linha e terceira coluna. Você tem mais elementos nessa matriz? Não. Aqui é a matriz geral, a matriz genérica dessa matriz. 2 linhas, 3 colunas. O que você vai fazer agora? Aí você vai usar a segunda informação do problema. Qual é a segunda informação? Ó, os elementos dessa matriz, quando o cara fala usar e J, os elementos dessa matriz são construídos da seguinte maneira. Você vai fazer 2 vezes a linha, mais 3 vezes a coluna. Porque lembra? I é linha e J é coluna. E vai diminuir de 1. Por que ele fez isso aqui? Porque ele quis. Isso aqui podia ser qualquer coisa. O problema é construído assim. 2 informações. Ele pode fazer o que ele quiser das informações. Ele pode colocar qualquer tipo de matriz. Uma matriz 2 por 2, uma matriz 5 por 1. Independente, e ele pode formar os elementos de qualquer maneira. Podia ser I mais J, por exemplo, podia ser 5I, podia ser 3J menos 2. Então, isso aqui é irrelevante. Isso aqui também. O que você precisa saber é construir o teu problema. E aí, você vai atacar, você vai fazer cada um desses elementos aqui separadamente. Sempre olhando agora para a segunda informação. Aqui, ó, o A1, aí você vai olhar para cá. Como é que é construído cada elemento? Não é 2i mais 3j menos 1? Vamos olhar para cá. Quem é o I? 1 e o J? 1. Aí tu vai substituir. 2 vezes 1, tá vendo aqui? Mais 3 vezes 1. O I e o J valem 1. Menos 1. E aí, fazendo essas continhas, eu acho que o A1 é 4.
O A1, 2, ó, quem é o I agora? O 1 e o J. 2, vou construir olhando para cá. 2 vezes quem é o I? 1, mais 3 vezes J, quem é? 2, menos 1. Fazendo as continhas, 7. Agora o A1, 3, repara que eu estou pegando cada um desses elementos, hein? O A1, 3 agora, quem é o I? 1 e o J, 3. Substituindo aqui, 2 vezes 1, mais 3 vezes 3, menos 1. 10. Fiz toda a primeira linha. Agora eu vou partir para a segunda linha. O A2, 1, quem é o I? 2 e o J, 1. Sempre olhando para cá. 2 vezes 2, mais 3 vezes 1, menos 1. 6. Agora o A2, 2. Ó, quem é o I agora? 2 e o J, 2. 2 vezes 2, mais 3 vezes 2, menos 1. 9. E o A2, 3. Quem é o I? 2 e o J, 3. 2 vezes 2, mais 3 vezes 3, menos 1, dá 12. E aí, para terminar o teu problema, tu só não pode dar mole de errar no final, a matriz precisa ser escrita, porque ele pediu para você escrever a matriz, né? Só que assim, você tem que fazer na ordem que está aqui. Se você colocar 7, 10, 6, 9, tá errado. Tem que escrever da maneira que está feita aqui. Ó, 4, 7, 10, nessa ordem. 4, 7, 10. Aqui, 6, 9, 12. 6, 9, 12. E aí a gente construiu a nossa matriz a partir dessas duas informações básicas. Beleza? Então, um exercício simples, você só precisa se acostumar com a ideia de linha e coluna, o que é o tamanho da matriz, o que é linha e o que é coluna. Beleza? A gente tem mais um exercício, e aí vou botar aqui, mais um exercício. Esse exercício aqui, ele está dizendo o seguinte, ó, represente explicitamente a matriz. Repara que sim, o enunciado pode mudar um pouquinho, mas o que ele quer é o mesmo, é a mesma coisa. Ele quer que você escreva a matriz, né? De alguma maneira você vai escrever. E aí ele vai te dar aquelas informações. Bom, o que ele quer agora? Ele quer a matriz 4 por 5. Qual é a primeira informação que ele está dando? É o tamanho da matriz, é o tipo da matriz, é uma matriz 4 por 5. Quer dizer, ela tem 4 linhas e tem 5 colunas. Por isso ela é 4 por 5, a gente já viu isso. E aí ele diz o seguinte, tá o quê? Ó, o AJ agora é um pouquinho diferente do outro. Lá, o AJ era direto. Ele disse, a AJ é 2i mais 3j menos 1. Foi um AJ direto. Aqui nesse caso, ele abriu uma condição para o AJ. Na verdade, é uma condicional. Ele está dizendo que o AJ é 0, mas ele também diz que o AJ é 1. Ah, como é que eu faço isso, Cristiano? Pô, é 0 ou é 1? Ou é 0 e 1, é os dois. Não. Ou é 0 ou é 1. Você só precisa ver a condição. E aí é importante, o que ele te fala aqui? Ó? Você não pode parar de ler o exercício. O AJ é 0 se o I for diferente do J. E o AJ é 1 se o I for igual ao J. Aqui, ele nem mandou você colocar. Ele podia colocar AJ é 1 I mais J para I diferente de J. AJ é I menos J. Não, ele já botou o resultado direto, você não vai fazer nem conta. Você só precisa estruturar o teu exercício. Você só vai organizar esses dados. Então, a primeira coisa que a gente faz, lembra? Ó, vamos construir a matriz genérica. A matriz geral que ele está pedindo, de uma matriz 4 por 5. Então ela tem 4 linhas e 5 colunas. Ó, primeira linha, tá vendo? 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. E 5 colunas, ó. 5 colunas, tá aqui no cantinho, é uma matriz 4 por 5. E lógico, tá arrumando. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, tá vendo? Do jeito que a gente já vem fazendo. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, até o final. E aí, depois que você construir a tua matriz geral, a tua matriz genérica, você vai olhar para a segunda informação. E aí você vai decidir o que você vai usar, 0 ou 1. Como? Olhando para quem? Para o índice. Por exemplo, aqui, ó. Vamos fazer um de cada vez. Aqui até já vou colocar direto, porque a gente não precisa calcular, é mais simples. O A1, eu boto 1 ou boto 0? Vamos olhar lá. Ó, ele diz que quando o I for diferente de J, o resultado é 0. Quando o I for igual a J, o resultado é 1. E aqui, I é 1 e J é 1. Lembra? O I é o primeiro, J é o segundo. I e J são iguais. Então, se são iguais, eu vou usar a primeira condição ou a segunda condição. Ó, iguais. Eu vou usar a segunda. Quando eles forem iguais, o resultado é 1. Então, aqui deu 1. Tá vendo? Aí você vai fazendo. O A1, 2 é diferente ou é igual? Ah, é diferente. O I é 1 e o J é 2. Bom, diferente, o resultado, ó. I diferente de J, resultado 0. Se você for mais de malandro e olhar com mais atenção essa matriz, você repara que só esses caras aqui são iguais. Tá vendo? Ó, o A1, o A2, 2, o A3, 3, o A4, 4. Todos os outros são diferentes. E aí, mais rapidamente, você constrói a tua resolução. Porque ele diz que quando é igual, não é 1? É. Então é só você colocar um aqui, ó. 1, que é o A1,
um que é o A22, um que é o A33, um que é o A44. Ele não disse que quando eles são diferentes é zero? Todos os outros são diferentes. Esse e esse são diferentes. Lá na matriz, em todos os outros lugares, vai aparecer o zero. E aí você construiu a tua matriz, né? Observando sempre o quê? As duas informações que o problema te fala. Sempre assim, nesse tipo de exercício, o cara vai te falar uma informação, vai te falar duas informações. A primeira é o tamanho dessa matriz, ele precisa te falar o tipo da matriz, uma matriz 4x4, uma matriz 5x5, uma matriz 3x2, uma matriz 1x4, qualquer que seja o tamanho da matriz, o tamanho é irrelevante, como eu já disse antes, não vai interferir no teu cálculo. E a segunda, como esses elementos são construídos, ele precisa te falar, né? Ele tem duas maneiras para te fazer isso. Para te falar isso, como no primeiro, que ele foi direto, o A e J é 2I menos J, por exemplo, é direto. Aí você vai construir todos os elementos tomando por base essa informação. Ou então, ele pode falar no exercício, pode te abrir uma condição, pode ter uma condicional, né? Ele diz assim, ó, A e J é 2, como foi ali, quando o I for diferente de J. Ou A e J é menos 1 quando o I é igual a J. Tanto faz, né? Só tem que ver a condição. I diferente de J, tanto. I igual a J, tanto. Às vezes ele também fala assim, é menos 1 para I maior que J. Ou é 0 para I menor ou igual a J. Né? Aí você vai ver, ó, I maior que J. Esse aqui é menor, não serve. Esse aqui já é maior, serve. Entendeu? Ó, então você só vai reparar isso aí. Bom, a gente falou um pouquinho aí de matriz, esse início de matriz, né? Os conceitos iniciais, a gente falou um pouquinho o que é uma matriz, né? Na verdade, essa tabela numérica são números dispostos em linhas e colunas, essa tabela aí retangular. A gente viu que MN é tipo da matriz, né? M linha e N coluna. A gente viu que os elementos dessa matriz, né? A gente chama de A e J, o I e J também é linha e coluna, só que na verdade são os elementos, é para você localizar esses caras dentro dessa matriz, né? As matrizes estão dispostas em linhas e colunas. A gente viu a matriz geral ou a matriz genérica, tanto faz, quando você for estudar é a mesma coisa, né? É você construir essa matriz em função do tamanho que você tem e a gente aplicou esses conhecimentos. Beleza? A gente vai continuar numa próxima aula falando um pouquinho mais de matriz. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado e aprendido um pouquinho sobre matriz. Um abraço aí, até mais. Um abraço para todo mundo.